O meu propósito hoje é fazer um conjunto de reflexões acerca do tema retórica e objetividade. Este tema vou desenvolver de acordo com o seguinte sumário. Apesar da oposição que vulgarmente se estabelece entre objetividade, por um lado, e retórica, por outro, subscrevo, num primeiro momento desta exposição, que a retórica está no coração dos processos de objetividade. Portanto, contrario esta ideia desta separação entre retórica e objetividade e afirmo que a retórica está no coração dos processos de objetividade. Associando a retórica a dois procedimentos que são inerentes ao uso da linguagem, e estes procedimentos são a saliência, por um lado, e a filtragem, por outro, e considerando que a análise e a síntese são operações incontornáveis na tematização dos assuntos, seja isto em que registro for, mostro como aqueles procedimentos de saliência e de objetividade se inscrevem na funcionalidade destas operações de análise e de síntese. Isto num primeiro momento, porque num segundo momento, e extrapolando as consequências desta tese, irei tematizar a argumentação retórica segundo uma concepção que a encara mais ao nível da oposição entre discursos e no registro do perspectivismo do que ao nível da expressão, do raciocínio e das proposições. Conclui-se abordando a questão das relações entre argumentação e demonstração e também explorando a tese de Christian Plantin, segundo a qual podemos falar numa construção argumentativa da demonstração. Portanto, esta é a síntese, o sumário, daquilo que eu vou desenvolver nos momentos que vão seguir e, portanto, temos como palavra-chave destes momentos a ideia de retórica, a ideia de objetividade, a ideia de saliência, a ideia de filtragem, a ideia de estreitamento focal, de assunto em questão, de argumentação e de demonstração. E, feito este sucinto enquadramento, vou passar a abordar os diversos pontos que aí têm expostos nos vossos monitores e que são os pontos que eu agora irei seguir. O primeiro ponto chama-se justamente objetividade versus retórica. Recentemente, em plena sala de tribunal, e isto é um episódio verídico, propunha-me um advogado que puséssemos a retórica de lado e que fôssemos à objetividade dos factos. E, no entanto, aquilo que ele pretendia era que nós continuássemos a conversar. Sem retórica, obviamente, eu retorqui que isso era impossível e continuámos naturalmente a conversa, sabendo que do que se tratava era da objetividade dos tribunais e do seu jogo de linguagem. Jogo do qual faz parte, e uma parte essencial, como é sabido, a chamada matéria de facto e as decisões sobre o seu estabelecimento, a sua manutenção ou a sua alteração. No tribunal apuram-se os factos que vão ser considerados e, portanto, este apuramento e depois se os factos apurados se vão manter ou se vão ser alterados é também uma competência do tribunal. Com isto quer dizer que os factos não são factos propriamente dados, mas filtrados por uma instância que lhes vai conferir esse estatuto de facto.
e, no entanto, à provocadora e para alguns mesmo inadmissível afirmação segundo a qual a objetividade é retórica, portanto, que é a tese que eu aqui subscrevo, a objetividade é retórica, costuma, justamente quando se diz isto, retorquir-se banal e recorrentemente que há que opor a objetividade e a retórica. Deixa de lado retóricas, vamos aos factos. É esta a expressão do vulgo mais usada. De um modo simples, aquilo que aqui está em jogo é a questão de saber se a objetividade dos factos, os factos, nada mais do que os factos, implica o silêncio dos argumentos e o apagamento do seu caráter fabricado e instituído, ou se, como propôs Manuel Maria Carrilho num recente artigo, contra factos há argumentos. Há já também bastante tempo que Cain Perelman e Lucy Olbrecht e Teca abordaram, dentro de uma concepção que alia os meios discursivos aos processos de factualização, a questão de saber a que tipo de acordo, e eu quero enfatizar isto, a que tipo de acordo corresponde o estatuto de facto, e quero também enfatizar o estatuto de facto. Ora, no Tratado da Argumentação, no parágrafo 36 do traité, onde esse assunto é muito incisivamente abordado, não só se diz que o estatuto de facto deriva do olhar não controverso com que é considerado, algo que permanece não discutido, um facto é algo que permanece não discutido e, nesse sentido, é objeto de um acordo universal, um acordo de todos, como também se afirma aí que a perda desse estatuto se pode dar pelo questionamento que passa a tornar esse facto algo de controverso, o que significa que perde o seu estatuto de facto. E o que significa também que não é por permanecerem indiscutidos que os factos são indiscutíveis. E, no entanto, por exigência de ancoragem normativa do agir, direi assim, afinal os factos têm de ter consequências e nós queremos apurar os factos para ver que consequências é que daí tiramos, continuamos, pois, a precisar de classificar certos juízos como factuais e a contrapô-los, por exemplo, aos juízos de valor. A realidade versus aquilo que se acha sobre a realidade. Bom, para além de muito instrutiva a visão perelmaniana sobre o estatuto de facto, podemos, no entanto, perguntar-nos ainda como é que um facto se factualiza. E esta é uma questão verdadeiramente central. Como é que algo que tem de ser afirmado através da linguagem ganha, por assim dizer, uma força ontológica do não questionado, daquilo que permanece sem ser interrogado. E podemos encontrar a resposta a esta pergunta no fenómeno do estreitamento focal a que adiante voltarei. Consiste ele, direi já de uma forma breve, no lance da elisão do contexto propiciado pelo foco da atenção estar de tal maneira possuído pelo desejo de uma resposta simples e inequívoca, é o tal sim ou não, que o que é afirmado como um facto passa a valer por si e se torna independente da necessidade de qualquer outro tipo de consideração. Dito de outro modo, o facto constitui-se como uma verdade adquirida em isolamento, que, por isso mesmo, poderá funcionar como um ponto de partida de ancoragem da consequencialidade que dele depois podemos tirar. Um facto é, pois, uma fixação e precisamos deste tipo de cristalizações para estabelecermos um suposto nexo de consequencialidade racional entre aquilo em que passamos a acreditar e
que achamos que espelha a realidade e depois as suas consequências práticas. Volto a dizer, é muitas vezes por isso que se faz essa distinção entre juízos de facto e juízos de valor. É esta contraposição, ou desta contraposição, que deriva a disjunção exclusiva, não é? Entre a objetividade e a retórica. A oposição que percorre constantemente quer as práticas discursivas comuns, quer, de uma forma incontornável, os usos autorizados do discurso. Em termos coloquiais, esta oposição entre retórica e objetividade aponta frequentemente para a separação entre o que interessa e o que não interessa na abordagem dos assuntos. Em terminologia mais técnica, ela diz respeito à relevância. Em ambos os casos, aponta para um poder discricionário, o poder de determinar critérios de conveniência e de oportunidade, ou seja, parâmetros focais de avaliação e de juízo, a que se deve ter a maior atenção. Afinal, é aí que se joga, em termos práticos, a liberdade de optar, e é aí que se joga, a maior parte das vezes, a definição dos limites que determinam os modos da ação humana. O que é relevante, ou os critérios que permitem determinar o que é relevante do que é irrelevante. Sobre os poderes discricionários, importa referir, até para evitar a sua diabolização, como se fosse um poder só de alguém e não fosse algo que é inevitável, que eles têm uma natureza pragmática, estando imbricados nas exigências que a ação impõe ao pensamento na sua necessidade de decidir. Com efeito, é a premência da ação e os imperativos práticos de decisão que fazem convergir os critérios honorificamente apelidados de racionais, não só com o tempo útil da sua aplicação, e é assim que se diz, por exemplo, que a justiça que leva demasiado tempo é justiça negada, portanto a justiça tem de ser feita num determinado tempo. Há um tempo útil para que as coisas sejam racionais. Como também com a força de uma autoridade institucionalizada ou de natureza dóxica, que estanque a regressão ao infinito de um eventual questionamento dos critérios a aplicar. Portanto, há, pois, como anteriormente referimos, um momento em que é preciso que os considerandos e as perspectivações possíveis sejam parados e se possa decidir com base naquilo que se considera como uma unidade mínima suficiente para essa decisão. O poder discricionário aponta assim para o princípio do fim do diálogo infinito e é acompanhado por um estreitamento focal, que coloca o juízo como consequência da resposta a perguntas formuladas segundo a tenaz lógica binária e liga a aplicação de critérios a raciocínios que toma por conclusivos e por evidentes. Neste sentido, poderia dizer que o raciocínio lógico torna-se a metonímia que rasura o alinhamento retórico da perspectiva em que as inferências são apresentadas como conclusivas. O que realmente ele desloca é o exercício do poder discricionário para o qual toda a avaliação remete, naturalizando e autonomizando, através da necessidade lógica de assunções factuais ou de evidências irrefutáveis, o que de facto não é do domínio do eventual, do interpretável, do preferível, isto é, do político. Bourdieu assinalou como é que este movimento de racionalização opera, por exemplo, no domínio jurídico, já que eu a ele fiz referência, salientando que há aí, e cito, todo um trabalho de racionalização próprio para aumentar cada vez mais
o desvio entre os veredictos armados do direito e as instituições ingênuas de equidade, e para fazer com que o sistema das normas jurídicas apareça aos que o impõem, e mesmo em maior ou menor medida aos que a ele são sujeitos, como totalmente independentes das relações de força que ele sanciona ou consagra. E fim de citação. A exclusão da retórica anda sempre a par da atribuição de uma petição da autoridade, que se define, por um lado, pela inibição prática de questionar os pressupostos que legitimam a palavra última dos juízes que velam pelas regras do jogo, e, por outro, por estratégias persuasivas que necessitam que algo lhes seja oposto para melhor se poder afirmar. Ou seja, nada melhor do que o efeito de objetividade, de necessidade lógica, de verdade, para criar adesão e para conferir confiabilidade a quem, libertando a realidade do simulacro, sabe exibir a verdadeira realidade, ou a verdade dos factos, no fio da sua palavra, não é? Transformando a identificação dos que a reconhecem numa forma de subscrição ou de ponte, se não para a legitimação de uma voz de comando, pelo menos para um honorífico apelo às garantias da razão. Todos os domínios feudalizados por uma diferenciação funcional, que se conseguem afirmar na sua força institucional e sistémica, domínios disciplinares e organizações que desenvolvem jogos de linguagem específicos, essenciais na afirmação da sua identidade e, não menos, no efeito de fronteira com que se territorializam como zona de poder. Portanto, todos estes domínios são acompanhados por um exercício discricionário que permite distinguir o relevante do irrelevante para o domínio, o que tem a ver do que não tem a ver para o domínio, o relevante e o irrelevante em termos de aplicação de critérios no interior do domínio. E, portanto, isto dá origem a dois fenómenos. O da descontinuidade ou do abandono do que não se insere na repartição funcional criada pelo jogo de linguagem do domínio, por um lado, e o do controlo do poder discricionário da relevância, por outro. A retórica surge, neste caso, como uma forma de classificar como irrelevante o que não se encaixa na ortodoxia do critério funcional de relevância, e que assim pode ser descartado como carente de objetividade, isto é, como ocioso e como desapropriado. Em termos coloquiais, este movimento aparece frequentemente na diferenciação entre a afirmação "o ponto é este", oposto ao resto que é conversa. Mas, uma vez mais, o paradoxo é que, sem conversa, não há meio de essencializar o que interessa, nem descartar o acessório. Com efeito, não há objetividade que não dependa de critérios de relevância, nem critérios de relevância que não remetam para uma operacionalidade feita explícita ou implicitamente poder. E a retórica está no cerne dos processos de objetivação e no coração da classificação dos seus produtos como objetivos. Reparem, a rasura da retórica na definição da objetividade, isto não é retórica, não é? E da evidência lógica, é o mais clássico e incontornável dos lances retóricos. E eu irei explicar porquê. E irei explicar porquê, sublinhando antes de mais que a linguagem é ambivalente. E, segundo nos diz Zygmunt Bauman, esta ambivalência não é o produto de uma patologia da linguagem ou do discurso. É antes um aspecto normal da prática linguística. Decorre de uma das principais funções da linguagem, a de nomear e a de classificar. Ora, sem estas funções, a que poderíamos ainda acrescentar a função de sequenciar, nem haveria discurso descritivo,
nem a possibilidade de tornar esse discurso objeto de certificação e assim lhe conferir o aspecto de neutralidade que convém à classificação objetiva. A linguagem é ambivalente e isso significa que as duas operações matriciais do discurso são a saliência e a filtragem. O que equivale a notar, com Marc Angenot, e cito, que não há nunca factos no discurso. Existem enunciados onde as coisas deste mundo são filtradas, vistas sob um ângulo de viés, traduzidas em termos que julgam subrepticiamente e concluem antecipadamente. E fim de citação. Com este ponto, portanto, concluo este primeiro tópico da objetividade e retórica. Já introduzi aqui um conjunto de pontos justamente que permitem, espero eu, pensar, desmontar, desmitificar, digamos, a noção de objetividade e de facto. Mas irei agora seguir e adensar esta ideia, indo para o segundo ponto, cujo título é justamente a retórica no cerne da objetividade. Salientar e filtrar. Se partirmos, por um lado, da ideia de que as operações de análise e de síntese são as grandes operações a partir das quais configuramos os assuntos, eu queria aqui fazer notar que eu tomo a unidade de assunto como uma unidade, assunto em questão, como uma unidade que me parece adequada para tematizar o nível retórico-argumentativo da linguagem. Portanto, se por um lado os assuntos são sempre suscetíveis de análise e de síntese, e por outro, se ligarmos esta configuração à discursividade e à ordem da comunicação, não se torna difícil explicar como toda a tessitura dos assuntos é atravessada de uma forma incontornável por uma dimensão retórica. Para simplificar, podemos caracterizar essa dimensão retórica pelos dois procedimentos anteriormente referidos, que atuam solidariamente como o verso e reverso. Portanto, o processo de saliência e o processo de filtragem. Podemos dizer que eles operam sistematicamente, sem um fora, na estratégia configurativa dos efeitos da apropriação normativa da realidade. E, retomando o que anteriormente dissemos da factualização e dos factos, referimos até como fixações e como cristalizações, podemos agora dizer que um facto é algo que beneficia de saliência máxima, ou seja, é algo que ilumina isoladamente e que focaliza e, simultaneamente, produz um apagão sobre tudo que lhe seja alternativo. Um ponto sem periferia que retira qualquer distância a uma atenção sugada pelo seu brilho. Perante a realidade dos factos, falar em versões é mera lucubração. Mas disse eu que a saliência e a filtragem operam ao nível da análise e da síntese. Vejamos ao nível da análise. Ao nível da análise, os procedimentos de saliência inscrevem-se na seletividade que conduz toda a descrição, através da qual se isolam e distinguem elementos através do critério da relevância. Toda a descrição implica produzir distinções, ou seja, é regulada por um critério de decomposição. Analisar implica decompor e atribuir diferente relevância àquilo que é decomposto. Distinções essas, portanto, que já não são sem relação com o foco de incidência que é a retoma sintética do decomposto, já organizado segundo uma lógica de centralidade ou de nuclearização,
e de secundaridade, portanto, há coisas naquilo que a análise decompõe que se tornam mais importantes e há coisas que se tornam menos importantes, e, portanto, quando nós estamos a fazer esta separação, já estamos a pensar na reunião. Importa, todavia, assinalar, num pequeno parênteses, que na tradição da racionalidade lógico-proposicional, que é diferente da focalização argumentativa ou retórica que aqui estamos a evidenciar, na qual, mais do que raciocínios, tem sentido falar em perspectivas e tematizações discursivas, esta distinção, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, balizada pelos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, reduziu o pensamento lógico à forma binária, aparentemente a forma mais simples da diferenciação funcional, e colocou à ordem dos processos de certificação da prova demonstrativa. A matematização da lógica virá consolidar, a partir do século XIX, esta assimilação do pensamento lógico a um cálculo e a fazer deste um núcleo do que é considerado racional. Se no âmbito do proposicionalismo uma contradição determina a atribuição do valor de falsidade a uma das proposições, já no quadro argumentativo, o adágio medieval que sugere que se faça uma distinção quando se encontra uma contradição é mais apropriado. No primeiro caso, a lógica permite-nos ignorar o contexto e impessoaliza o raciocínio. No segundo, podemos sempre diferenciar os contextos, os critérios e as perspectivas a partir das quais falamos. Assim, se alguém disser que o filme X é o melhor filme de todos os tempos porque foi o filme que mais vendeu, subentendendo-se aqui que os filmes que mais vendem são os melhores, temos de dizer que, do ponto de vista lógico, estamos perante um raciocínio válido. Porém, se nos colocarmos do ponto de vista argumentativo, podemos sempre discordar da perspectiva e contestar que os melhores filmes sejam os que mais vendem. A validade por certificação lógica é aqui inaplicável, pois a unidade de proposição cede à unidade assunto em questão, tal como o procedimento raciocínio ao de perspectivação. Concordamos, por isso, com Marc Angenot, quando este afirma, alinhando aliás com Michel Mayer, e eu vou citar Marc Angenot, quando diz que um dos mal-entendidos ou um dos equívocos da ideia normativa de racionalidade é a de supor uma ordem proposicional regulada pela alternativa verdadeiro-falso. Neste mesmo sentido vão as críticas do dinamarquês Christian Koch, quando, pondo a tónica na tradicional relação da retórica com a ação e com a escolha, e com a deliberação, diz o seguinte, e cito: uma vez que a retórica é sobre a escolha, tem uma estrutura que é diferente e, por conseguinte, mais complexa do que a argumentação sobre proposições. Quando discutimos se uma determinada proposição é verdadeira ou falsa, ou mesmo se é provável, discutimos essencialmente uma propriedade dela. A nossa discussão é, nesse sentido, unidimensional. Mas quando deliberamos sobre uma proposta, ou seja, se devemos escolher um certo caminho de ação, pode haver muitas propriedades que podem ser predicadas sobre ela. Podemos descrever isto dizendo que a escolha é multidimensional e que as propriedades que pertencem a diferentes dimensões são incomensuráveis. E, lembrando o dito de Aristóteles, segundo o qual a escolha não é verdadeira nem falsa, o mesmo teórico esclarece, num outro artigo, quanto à insuficiência das teorizações da argumentação, por exemplo, a de Douglas Walton, que aceitam o proposicionalismo e as suas implicações. Em tais casos, escreve ele, cito: a teoria da argumentação revela-se penosa neste tipo de espaço, deliberação,
porque não toma a sério estas intuições fundamentais ou essenciais. 1. Que na argumentação deliberativa o caso padrão é haver bons argumentos de ambos os lados. 2. Que um bom argumento para a ação não licencia essa ação. E 3. Que bons argumentos em ambos os lados não se excluem uns aos outros. E fim de citação. Mas, feito este parênteses, voltemos à explicitação da ideia segundo a qual qualquer discurso sobre um assunto implica procedimentos de saliência e de filtragem. Vimos como estes procedimentos operam ao nível da análise, vejamos agora como é que eles operam ao nível da síntese. Ao nível da síntese, que remete para o momento conclusivo, a contingência que já se encontrava na discriminação analítica, ainda que desaparecida pela suposta neutralidade de um observador que apenas procede a uma coleta factual, será transfigurada num ponto de apoio que simultaneamente é invisível e permite perspectivar. Por outro lado, dado estarmos a falar de algo que é articulado na discursividade, a sua apresentação é indissociável da persuasividade, isto é, de uma eficácia cuja finalidade não é a de mostrar-se enquanto funcionalidade, mas produzir efeitos. A construção da necessidade é um desses efeitos, que remete para o modelo lógico de inspiração matemática, para um modo de argumentação que Kenneth Burke designou progressão silogística, e tende a excluir todo o gesto retórico pela ilusão que a ideia de universalidade acaba por produzir na dimensão particular e contingente de todo e qualquer auditório e dos próprios processos de saliência e de filtragem a que todo auditório está naturalmente submetido enquanto instância de recepção. Neste gesto em que algo se torna próprio a todos os membros de uma determinada comunidade, sem ser específico de ninguém, ganha a racionalidade a sua consistência ontológica, isto é, socio-idio-topológica, e a sua dinâmica prática, isto é, o lastro e o peso consequencial dos hábitos de ação. É o que está na base daquilo a que se designará mais adiante como a construção argumentativa da demonstração. E é justamente a esse ponto que eu agora me vou dedicar. No entanto, antes de ir a essa questão da relação entre argumentação e demonstração, aliás, que faz parte, que é bem conhecida de todo estudioso deste campo, queria avançar antes para o terceiro ponto, que se intitula A importância da argumentação, da expressão e do raciocínio à oposição e à perspectivação. E com este título eu pretendo já dizer que vou avançar com uma concepção da argumentação que é mais ampla e que não se fica ao nível da expressão e do raciocínio, da proposição. É a colocação da retórica no cerne da objetividade, com o consequente abandono da focalização epistemológica e das mitologias da correspondência entre conhecimento e a realidade em detrimento de uma relação entre versões e efeitos, que pode lançar acuidade sobre a importância da argumentação. Não é claro a argumentação enquanto simples forma de expressão e de raciocínio, mas enquanto discurso oposicional e perspectivado que permite questionar os estreitamentos focais da discursividade. Nota Jean-Blaise Grise que a discursividade procede frequentemente a um estreitamento focal que consiste em desenhar o problema genericamente colocado através da seleção de questões que encaminham depois para uma única resposta. Assim, Grise assinala 4 movimentos neste processo. Eu cito: A. Ponto de partida, a descrição daquilo que se trata. B. Por desnivelamentos sucessivos, respostas a questões abertas, logo delimitação do campo de que se trata. C.
respostas a questões fechadas, D, conclusão que decorre, a resposta que permanece. Note-se que nesta esquematização há desde logo uma narrativa que contextualiza aquilo de que se trata e que o processo de descrição implica um movimento argumentativo essencial, que é o da focalização que à partida valoriza aquilo que circunscreve, mas cujo registro descritivo tende a fazê-lo passar como algo de neutro, impessoal, suscetível de gozar do estatuto de facto e de assim beneficiar do tal acordo universal. A capacidade de focalizar o que é salientado tende a colocar na sombra o caráter seletivo que opera no seu estabelecimento e a gerar um acordo que é, simultaneamente, um compromisso. Passado esta narrativa ou descrição como um valor de entrada que será expectavelmente aceite, o passo para as questões que se levantam poderá ser então realizado. As questões abertas permitem expor diversas vias de abordagem e contribuem até para a elaboração de um ethos pluralista. Mas todas elas orientam e convocam, desde logo, determinados padrões de avaliação. De facto, não há questões inocentes, ainda que haja muita inocência face à sequência implícita que as questões colocadas em isolamento ambíguo, como se por um momento nada tivessem a ver com a circunstância, simultaneamente possibilitam e dissimulam, preparando o espectro das respostas possíveis. E assinala-se aqui a reincidência da afirmação do caráter inocente de perguntar. Eu só estou a perguntar. Eu só estava a perguntar. Como se esta procura por um nível meramente informativo fosse dissociável de um registro argumentativo. O estreitamento focal adensa-se num processo que vai gradualmente do geral para o específico, com o fechamento das questões que cada vez mais vão surgindo como perguntas que buscam respostas concretas, ou isto ou aquilo. E ao lidar com perguntas e respostas, torna-se mais fácil conferir uma aparência lógica que exige a exclusão de certas possibilidades e a prevalência da resposta que deve permanecer, a qual surgirá como, obviamente, aquilo que é o lógico. Note-se, contudo, que este lógico deve levar aqui umas aspas. Elas não significam que podemos encontrar no raciocínio formal a chave para qualquer problemática, mas sim que a progressiva passagem de uma focalização macro para uma focalização micro, geralmente correlativa da acentuação do plano da decisão em detrimento do plano da configuração do assunto, da altura, mas afinal em que é que ficamos? Que queremos dar andamento à coisa, queremos resolver, não é? Temos esta premência da ação. E, portanto, isto acaba por fazer exigir a tal exigência, isto acaba por fazer emergir a tal exigência normativa, desplotada pela própria necessidade de optar, que é inerente às decisões e ao posicionamento, o qual tende a conduzir à apresentação do que é pessoal sobre a égide do impessoal, isto é, que tem um contexto funcional de coerência lógica. A naturalização dos pressupostos tem sempre uma componente de sociabilidade e de afetividade e implica uma negociação de proximidades e de distâncias indissociável dos lances retóricos constituintes dos efeitos de realidade que os homens habitam. Aquilo que daqui pode resultar é a passagem de uma presunção à sua ratificação por parte do auditório, que se identifica com a consequência que o discurso apresenta como decorrente do que se presumiu. Gostaria de citar sobre esta ideia de presunção Charles Arthur Willard, e ele define a presunção da seguinte maneira: é o termo abreviado para o ónus da prova de qualquer campo e refere de perto o efeito que as pessoas descrevem através do uso da palavra racionalidade, acrescentando ele que não é o lugar de um ator num contexto que o torna racional, mas a sua tentativa de decidir o que é apropriado. Quando uma pessoa escolhe entender os acontecimentos como, por exemplo, um economista e não como um psicólogo, ele está a fazer algo que deveria ser do máximo interesse para nós. Ele está a comprometer-se no sentido mais preciso do raciocínio se, então,
Ou seja, a escolha de padrões de juízo e de veracidade deste ou daquele campo implica que um autor, implícita ou explicitamente, pensa através das possibilidades de, dadas as regras de fundo da linguagem X, o meu raciocínio seguirá o caminho Y. Dadas as regras da linguagem Z, então o meu raciocínio seguirá um outro caminho. Ou seja, à discursividade são inerentes processos de estreitamento focal que remetem para uma diferenciação funcional, remissão para contextos e jogos de linguagem. Este estreitamento focal tem geralmente a sua justificação implícita e genérica não só no recurso a referências dóxicas, coladas a repertórios sociais e hábitos de ação, como também na premência prática que torna instantes as dimensões da finalidade e da resolutividade do discurso. E iria agora passar para uma última questão, que é justamente essa questão que, de alguma maneira, acaba por percorrer tudo isto que eu tenho dito, e que é a questão da argumentação versus a demonstração. Portanto, esta é a última questão que eu quero abordar, que surge mais ou menos como um corolário de tudo o que tenho dito, porque justamente a questão da separação entre objetividade e retórica tem muito a ver com esta maneira de articularmos argumentação e demonstração. Sabemos que Perelman lutou para incluir a argumentação na sua concepção de razão e que, por isso, ao mesmo tempo que a diferenciou e a opôs mesmo à demonstração, à argumentação oposta à demonstração, procurou, no entanto, colocá-las no mesmo plano de paridade quanto à nossa capacidade de raciocinar, ou seja, quanto ao nosso plano da racionalidade. Talvez a época em que escreveu a sua obra não lhe tivesse permitido afirmar, preto no branco, o que Plantin afirma hoje, a saber que, cito, o campo da argumentação é mais vasto que o da demonstração. E ele explica isso numa passagem longa que vale a pena aqui citar. Falamos de demonstração em domínios do saber. A argumentação incide também sobre aquilo em que podemos legitimamente acreditar, mas ela tem um domínio de exercício muito mais vasto. Ela intervém também, como veremos, assim que nos interrogamos sobre o que é legítimo fazer ou mesmo experimentar. A comparação argumentação/demonstração não é verdadeiramente pertinente senão no primeiro domínio. É preciso distinguir, por um lado, a demonstração como produto, ou seja, a demonstração monológica, impecavelmente exposta nos manuais de lógica formal. E, por outro, a demonstração como processo, tal como é construída empiricamente em situações que podem dar lugar ao diálogo. O traité de Perelman e Albrecht e Teca compara a argumentação e a demonstração como produtos finitos, partilhando a característica fundamental de serem discursos monologados. O reenquadramento dialogal da argumentação sugere uma visão totalmente diferente da relação entre argumentação e demonstração. A ideia é a de seguir uma política análoga à que Quine propôs para construir a sua lógica formal. Esta política é inspirada pelo desejo de trabalhar diretamente com a linguagem usual até ao momento em que existe um ganho significativo em a abandonar. Mutatis mutandis, diremos que a demonstração está ancorada nos processos argumentativos e que deles se separa assim que encontramos um ganho decisivo. Explorando esta intuição, ligaremos a argumentação, processo fundamentalmente dialógico, e a demonstração, monologal no seu produto e dialogal no seu processo. Para isso é preciso colocar o diálogo como fundamento da atividade argumentativa. Trata-se de um diálogo tal como ele se enrola em tempo real entre dois parceiros ou do diálogo polifónico encenado no discurso monologal.
A argumentação aparece então como o momento primeiro na construção da demonstração. Podemos falar de uma construção argumentativa da demonstração através de uma série de rupturas que intervêm em diferentes níveis, por exemplo, sobre os objetos, as regras e os processos que cada vez são melhor definidos. Os objetos e as percepções não pertinentes são expulsas do contexto, a comunidade de interlocutores qualificados intervém de forma cada vez mais organizada, o discurso torna-se cada vez mais impessoal, a linguagem natural é substituída, transformada, parcial ou totalmente, por uma linguagem formal e calculadora. Observar-se-á que a questão da evolução dos suportes semióticos do raciocínio, diferentes na argumentação e na demonstração, não é abordada no traité, etc. No termo destas metamorfoses, a argumentação tornou-se demonstrativa. Fim de citação. Poderíamos também dizer que o persuasivo dá lugar ao convincente como raciocínio suscetível de comprovação e desde que haja acordo e não questionamento sobre os métodos de certificação. Insista-se ainda que na base da passagem do argumentativo para o demonstrativo estão sempre processos de estreitamento focal, o reconhecimento de critérios como objetivos e consensuais, a apropriação disciplinar e metodológica do raciocínio no âmbito da ecologia de um campo de conhecimento com uma especificidade própria. Nota a este respeito, o Hillard, a respeito do que é uma disciplina, o seguinte. Uma disciplina é, uma comunidade com as suas convenções partilhadas. 2, uma tradição prática, um historial de teorias práticas. 3, um foco problemático, um conjunto de puzzles e de interesses. 4, um meio textual, literatura relevante para a comunidade. 5, uma gramática criativa, lógicas de descoberta e de justificação, lógicas para fazer distinções e estabelecer relações, procedimentos metodológicos pormenorizados. Podemos, por conseguinte, dizer que a demonstração é uma argumentação dentro da caixa, mas elaborada comunitariamente e em diálogo entre os participantes no interior dos quadros específicos, regidos por uma ordem disciplinar, e que a argumentação fora da caixa corresponde não à aplicação de regras, mas à discussão das próprias regras, à tentativa de definir e impor critérios, prevalecendo o raciocínio axiológico sobre os procedimentos resolutivos. E vou finalmente concluir esta comunicação que já vai longa. E a conclusão, que é o ponto 5, intitula-se Convencer, Conviver e Deliberar. A visão que estabelece uma relação de continuidade entre a argumentação e a demonstração é profícua na medida em que permite perceber como se opera a passagem de uma lógica do preferível para uma lógica da certeza. É também relevante na medida em que permite considerar os procedimentos argumentativos como constitutivos dos processos de aprendizagem da ciência e como modo de raciocinar com vista a solucionar problemas em contextos metodológicos específicos e no interior dos jogos de linguagem criados por cada domínio do conhecimento. É, pois, neste quadro que a argumentação assume uma relevância incontornável, pelo menos se advogarmos que é a dimensão de troca e de interação, e não o de mera expressividade, aquilo que está no coração dos procedimentos argumentativos. De facto, ao pensarmos a argumentação no registro das oposições discursivas, podemos associá-la, desde logo, a um pluralismo que lhe é inerente, remetendo esse pluralismo não só para uma resistência à unidimensionalização, que é a lida alternativa, como para um apelo à poiesis imaginativa, como forma mais saudável e libertadora de lidar com o que se revela como problemático, sendo aqui de lembrar o laço que une o lidar com o problemático e a política, o laço que une a indeterminação e a deliberação. Neste sentido, os procedimentos argumentativos são indissociáveis do alargamento do pensável. Por outro lado, e dentro do quadro que traçamos,
não podendo nunca descartar a dimensão de persuasividade que nela concorre, a tematização da argumentação enquanto oposição de discursos permite assinalar a presença da dimensão ético-política numa perspectiva de cidadania. É o que podemos sintetizar ao retomar a priorização que Plantin faz, ou sugere, quando, falando na era pós-persuasão, refere, no que diz respeito à argumentação, que não se trata de convencer, mas de conviver. Ou seja, trata-se de lidar juntos com problemas cuja resposta partilhável não apresenta outra segurança que não seja o discernimento possível com que uma comunidade, a partir de uma conflitualidade que alarga horizontes, mas também do tabuleiro de concretizações possíveis, portanto, essa comunidade traça a justeza dos caminhos a seguir. Não foi, afinal, Aristóteles quem escreveu, e que eu aqui cito para encerrar esta comunicação, o seguinte: deliberar é a respeito das situações em que há indeterminação. Acolhemos, por isso, junto de nós, conselheiros para as matérias de grande importância, desconfiando não bastar-nos a nós próprios e sermos até incapazes de as diagnosticarmos. E com esta citação termino esta comunicação, que sei ser densa, que sei ser muito cirúrgica, no sentido em que procura ir a conceitos que são essenciais para compreender a dinâmica destes campos, mas que, ainda assim, espero que tenha sido esclarecedora e frutífera. Muito obrigado pela vossa atenção.